Então, pessoal, o firewall, ele vai fazer um filtro, mas filtro do que exatamente, né? Bom, em geral, ele vai filtrar informações dos cabeçalhos dos pacotes, lembrando que o pacote é um fragmento de uma informação lá que está sendo trocada, né, numa comunicação na rede, e essas informações desses cabeçalhos, eles vêm a abranger duas principais camadas em nível de rede, que é a camada de transporte e a camada de rede. Olá, você já parou para pensar qual é a diferença entre um firewall e um IDS ou quando utilizar uma dessas ferramentas? Se você não faz ideia a respeito disso, não se preocupe. Hoje nós vamos dissecar o assunto e você vai sair daqui sabendo quando utilizar um firewall ou um IDS. Bom, então antes de abordar esse ponto, né, de quando utilizar um ou outro, eu queria fazer uma breve retrospectiva dizendo o que de fato é um firewall, o que é um IDS e depois sim a gente vai lá e define quando utilizar um ou outro, tá? Bom, um firewall, pessoal, a função dele, tá? Ele vem a ser um filtro, tá? E esse conceito de filtro, ele foi inspirado em coisas que a gente já conhece no nosso dia a dia. E, por exemplo, o próprio nome firewall, né, ele vem a ser inspirado no conceito de porta corta-fogo, né? O que é uma porta corta-fogo? Quando você entra num condomínio, num prédio, por exemplo, você já deve ter visto que tem lá uma porta que ela é espessa assim, né, e feita de ferro, para que se caso existir um incêndio, as pessoas consigam se esconder ali, fechar aquela porta e ficam protegidas, né? Inclusive dizem que esse conceito ele foi inspirado lá nas fossas medievais dos castelos, né, que eram criadas aquelas fossas para proteger os castelos e tudo mais. O firewall, ele é a mesma ideia, ele vai ser um tipo de sistema que protege um sistema computacional. Tá? Bom, em termos de software, qual que seria um firewall que existe, que você pode aprender? Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso, né? Existe o firewall iptables, que é um firewall que permite esse tipo de configuração. Muito bem, então pessoal, o firewall ele vai fazer um filtro, mas filtro do que exatamente, né? Bom, em geral ele vai filtrar informações dos cabeçalhos dos pacotes. Lembrando que o pacote é um fragmento de uma informação lá que está sendo trocada, né, numa comunicação na rede. E essas informações desses cabeçalhos, eles vêm a abranger duas principais camadas em nível de rede, que é a camada de transporte e a camada de rede. Da camada de rede, nós conseguimos ter as informações para fazer os filtros, né, sobre o endereço IP de origem, o endereço IP de destino. E em nível de transporte, nós temos o tipo de protocolo, que pode ser um protocolo TCP, ou UDP, né? Lembrando que a diferença entre eles é que um vai estabelecer conexão e o outro não. Então essa que é a principal diferença entre eles. E também as portas, né? Qual que é a porta de origem, porta de destino. Então com base nessas informações é possível se criar filtros, por exemplo, assim, olha, eu não quero que um endereço que venha de fora do meu domínio, né? Lembrando que domínio, o que vem a ser? É um perímetro. Você já deve ter visto aqueles filmes de investigação, onde acontece um crime, e aí vem um investigador e cerca uma área, né, com aquelas fitas amarelas. Aquilo ali é uma delimitação de perímetro. Um domínio também é um perímetro. Por exemplo, a tua casa, você tem um domínio, né, do que é feito na rede dentro da tua casa. Numa empresa é a mesma coisa. Você pode ter um administrador de rede que gerencia aquelas máquinas que estão ali dentro daquele domínio. E aí então você pode criar uma regra do tipo assim, olha, eu não quero que ninguém utilize o serviço, vamos supor, da porta TCP/23, que é do serviço Telnet. Tá? Por quê? Porque o Telnet é um serviço de comunicação que ele é inseguro e que todo mundo sabe que ele não vai, assim, digamos, agregar, né? Ele sempre vai gerar algum tipo de vulnerabilidade. As senhas dele, ele trafega em texto plano na internet, então é um serviço que já se sabe que é recomendado que sempre esteja desabilitado, mas em nível de firewall pode ser criada uma regra para proibir isso. Sobre a utilização do firewall, também tem formas de se criar esses filtros, né? Uma forma de se fazer ele é bloquear tudo o que se pode acessar remotamente, né, e depois liberar só o que é necessário. Esse, digamos, vem a ser o santo graal aí da segurança cibernética, né, e a principal recomendação, que primeiro se faça dessa forma, né, que se bloqueie tudo e libere somente aquilo que é importante. E também existem outras formas assim que não são tão recomendadas, que é você liberar tudo e bloquear o que seria, digamos assim, indesejado, né, mas existe um risco, e o risco aí é de que algum tipo de sistema vulnerável ele fique aberto e acessível de maneira externa para um atacante. Além disso, existem também formas em relação ao monitoramento desse firewall, normalmente utilizando o log. Lembrando aqui que o log ele vem a ser um tipo de arquivo que é gerado todas as tentativas
de acesso, né? Então, esse monitoramento do log ele pode ser feito de maneira ativo ou passivo. Quando a gente usa o monitoramento ativo, são gerados alertas a cada tentativa de violar uma regra de firewall. Então, o administrador de sistemas ele é sempre notificado a respeito disso. Qual que é a vantagem? Olha, a vantagem é que em tempo real você tem essas informações sobre quem está tentando acessar teu sistema. Mas a desvantagem é a seguinte, uma hora, daqui a pouco, esses avisos eles não vão ser assim, analisados com calma, porque muitas vezes eles não vêm a ter um significado real. Em contrapartida, tem assim uma outra forma, né, que é utilizar uma análise mais passiva, ou seja, gerar esses logs aí gravados em disco, e o administrador de sistemas ele vem a parar e analisar esses logs com calma e aí depois pegar e analisar e identificar, né, quais seriam os tipos de vulnerabilidades ou de tentativas ali de acessos e violações do firewall, né? Então, não existe uma forma que é ideal, mas lembre-se que mesmo que se utilize uma abordagem que ela venha a ser mais passiva, é necessário que venha-se de fato a se parar e fazer essa análise, porque muitas vezes alguns administradores podem deixar de fazer, pode cair no esquecimento, enfim, pegar outras tarefas e isso deixar assim para um segundo momento, que não é bem assim muito interessante, tá? Bom, agora que a gente já entendeu o que é o firewall, vamos entrar então dentro dos IDS, né, que vem a ser os sistemas de detecção de intrusão, né? E IDS vem a ser uma sigla em inglês para Intrusion Detection Systems. Bom, então é o seguinte, pessoal, o IDS, ele pode ser, vamos entender um pouquinho mais sobre como ele funciona, né? Ele pode ser tanto baseado em assinatura ou em anomalia. Então, baseado em assinatura é mais ou menos como funcionam os antivírus, que existe ali um comportamento padrão, né, de como que um ataque acontece, e aí quando esse comportamento ele é identificado, o IDS ele gera um alerta, tá? Como que isso pode acontecer na rede? Por exemplo, olha, um ataque de negação de serviço vai utilizar uma grande quantidade de conexões TCP com a flag SYN habilitada para gerar uma inundação, né, que vai explorar algumas fragilidades ali do three-way handshake, que é um mecanismo do protocolo TCP. Se soou grego para ti isso aqui que eu falei, tá? Não te preocupa. Eu vou deixar lá no meu Instagram, vou deixar lá, podem procurar lá Ricardo Tombesi no Instagram lá. Eu vou deixar um link para um e-book gratuito, tá? Sobre todos esses conceitos que vai abordar ainda mais do que isso, né? Vai abordar o conceito do hacker ético. Então vocês podem acessar lá e aprender mais sobre essas questões, assim, porque aqui eu tô trazendo a coisa mais simplificada e mais fácil de ser digerida, né? E vocês conseguirem aprender. Nesse caso, o IDS ele vai gerar um alarme. Olha, esse tipo de tráfego é característico no ataque de negação de serviço. Além disso, o IDS ele pode funcionar com base no seu comportamento, ou seja, ele pode funcionar com base na detecção de anomalias. Como que funciona? Normalmente tu deixa ele funcionando um tempo, ele vai entender o comportamento padrão da rede, e se algo sair fora do comportamento padrão, ele gera um alerta. Então esse aí é um outro tipo de comportamento do IDS, né? Além disso, um IDS ele pode ser classificado conforme aonde que ele executa. Ele pode executar tanto no host ou na rede. No caso da rede, normalmente assim, é feita uma concentração do tráfego. Normalmente, ou ele fica lá num dispositivo que é o concentrador mesmo, né, que é por onde ele passa todo o tráfego da rede e ele fica analisando toda a rede. E com base nisso, ele tem uma visão geral do que está acontecendo na rede. E em contrapartida, tem o outro tipo de instalação, né, que é no host. Então ele consegue ter assim uma visão específica de um dispositivo, de um computador em específico, né? Então, ambos têm pontos fortes e pontos fracos, né? Quando é baseado em host, por exemplo, ele não tem a visão da rede, mas em compensação ele traz essa questão mais específica dele, né? Daquele dispositivo que está sendo monitorado, enquanto que o IDS, que é baseado em rede, ele tem essa visão da rede, mas ele não tem informações específicas a respeito de um dispositivo. Então vai muito de qual tipo de solução ali que se quer utilizar, né? Em geral, se utiliza esse mais baseado em rede, e uma solução muito utilizada é o Snort, que é gratuito, é um IDS bem robusto e bem utilizado, assim. Bom, então agora que a gente já sabe o que é o firewall e o que é o IDS, vamos de fato entender quando utilizar um ou outro, né? A resposta para isso aí, pessoal, é muito simples. Utilizem os dois, tá? Por quê? Porque eles têm funções diferentes. E para explicar essa função, vou fazer uma breve analogia pensando assim numa segurança residencial. O firewall é como se fosse uma cerca na tua casa, tá? Então, essa cerca ela vai impedir que o cara entre para dentro da tua casa. E o IDS é como se fosse um sistema lá de monitoramento
né, de vigilância, onde você tem sensores, você tem câmeras. Então, o IDS você consegue criar vários gatilhos para que sejam gerados alertas, como se fossem sensores mesmo, tá? Então, essa que é a resposta que eu queria dar para vocês. Utilizem os dois. É claro que todas as informações que eu passei aqui para vocês, elas sim, elas estão cheias de simplificações e de generalizações, mas o núcleo, o conhecimento geral é esse aí mesmo, tá? E se vocês quiserem aprender mais a respeito disso, né, tem que se inscrever aqui no canal, tem que estar sempre atualizado aqui, curtindo os vídeos, mas também não pode esquecer de ler, tá, pessoal? Essa é uma habilidade muito importante que está se perdendo. E nos vemos então no próximo vídeo. Até mais!